Glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente poder adorar o Senhor. A gente quer ensinar uma música para vocês, que na verdade a gente cantou esse refrão aqui quase o ano inteiro passado, mas a gente nunca cantou a música inteira. E hoje a gente vai aprender essa música toda. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare com fé. Eu não sou mais escravo do medo, Cante essa canção. eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo, Somos. eu sou filho de Deus. Mais uma vez, cante. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu uma para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu. Abriu uma para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou. Eu sou filho de Deus. Cante essa verdade na sua vida. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cante isso, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por seu amor nos libertar de todo medo. Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os nossos pés. Aquele que nos guarda, Ele não dorme. Glória a Deus por isso. Por que ter medo? Por que ter medo se o nosso socorro vem de alguém que nunca dorme? Não importa o que passemos, não importa o que enfrentemos, Ele continua do nosso lado. E a palavra diz que Ele guarda os nossos pés. Nunca vai dormir, nunca vai descansar, nunca estará ocupado. Sempre estará ao nosso lado, esperando para nos ajudar, para nos levantar quando a gente precisa. O socorro do Senhor é uma das maiores promessas e uma das maiores bênçãos que a gente pode ter. O cuidado dEle, o amor dEle.
cantar essa canção e saber que Ele pode abrir o mar, que Ele pode parar o sol, só por causa dos filhos, só para amá-los, só por cuidado. O Senhor tem cuidado da gente, mesmo no meio dessa pandemia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós estamos alegres, por isso nós o amamos, por isso nós derramamos amor para Ele, porque primeiro Ele nos amou, nos cuidou, nos socorreu no período em que nós precisávamos. Glórias a Deus por isso. Você que está aqui, fique muito à vontade, adore ao Senhor como você quiser, que o seu coração esteja completamente aberto para o toque dEle nessa manhã. E você que está assistindo o culto no online, também esteja à vontade na sua casa, ainda mais à vontade. Adore ao Senhor, derrame o seu coração diante dEle, prepara já a ceia, os elementos da ceia. Se você puder, compartilhe esse link com outras pessoas, convida outras pessoas para ouvirem a palavra do Senhor, para estarem com o Senhor junto com a gente. Durante todo o tempo, se você está assistindo pela plataforma da Tucei, você pode fazer comentários, fazer oferta, fazer um pedido de oração, aceitar Jesus. E você que está assistindo pelo YouTube, você pode comentar também, e a gente vai ter sempre alguns voluntários para poder orientar você durante todo esse tempo. Nós temos um aviso em relação ao nosso ano. Nós queremos terminar o ano de uma maneira alegre e meio que rotineiramente, como nós fazemos todos os anos. Então, mesmo que esse ano tenha sido muito diferente, nós não queremos terminar o ano de outra forma. Então nós vamos ter no dia 13 de dezembro o batismo e a recepção de novos membros na nossa igreja. E glória a Deus por isso, porque o cuidado do Senhor é tão grande que mesmo não tendo igreja física, nós recebemos pessoas. Pessoas vieram a estar com a gente durante esse tempo de pandemia. Então você que nunca foi batizado e quer se batizar na nossa igreja, logo que terminar o culto, se você está aqui no presencial, logo que terminar o culto, alguns voluntários estarão lá fora. Dá o seu nome, dá o seu telefone e a gente vai entrar em contato com você para te passar a ficha de cadastro. Se você está assistindo no online e quer fazer parte, quer ser batizado na nossa igreja também, só manda aí um eu quero no grupo e a gente vai tentar entrar em contato com você. Se você já é batizado, mas quer fazer parte dessa comunidade ou quer ser recebido nessa comunidade, ainda não foi recebido durante esse ano, também faz o mesmo procedimento, dá o seu nome lá fora ou dá o seu nome aí nos comentários e a gente vai entrar em contato com você, te passar a ficha de inscrição dia 13 de dezembro. Como vai ser, pastor? Não fazemos ideia, a gente ainda não sabe como vai fazer, a gente ainda não criou um protocolo para isso, mas Deus sabe, e se Ele cuidou da gente até agora, Ele vai nos dar uma direção e vai organizar muito bem feito esse dia. Vai ser um dia maravilhoso, um dia de grande festa para todos nós, amém? Então dia 13 de dezembro nós vamos receber aí uma nova remessa de irmãos, de irmãs, uma família maior para a glória do Senhor Jesus, amém? E falando de cuidado do Senhor, nós já temos compartilhado isso há algumas semanas. Nós temos um desafio que também é um cuidado de Deus, a nossa nova casa. Então nós vamos construir nesses próximos 2 meses o novo galpão para a gente poder fazer os cultos, e a gente precisa da ajuda de todos vocês. Graças a Deus e pelo cuidado de Deus, essa semana o contrato com a construtora está assinado, a RT com a engenheira também está assinada, então a gente já vai dar a última parte de entrada na prefeitura. Se Deus quiser, nessa semana ou na semana que vem a gente já começa a mexer lá no espaço para começar a construir. Então, se você puder nos ajudar financeiramente, se você puder nos ajudar doando tijolo, doando parte elétrica, doando argamassa, doando cimento, doando o que mais? Pedra, areia. Se você puder nos ajudar com o que for preciso ali, será muito bem-vindo e será uma bênção, porque a gente tem um período muito curto para a gente construir um galpão de 200 metros, poder ir para dentro e fazer culto lá. Nós queremos fazer os últimos cultos desse ano já lá nesse espaço, queremos inaugurar esse espaço em nome de Jesus. Então aqui, como foi na semana passada, nós começamos a ter um momento de oferta no próprio culto. Hoje o Gabriel e o André vão ficar aqui na frente, e aí se você quiser dar o dinheiro, sua oferta, o seu dízimo em espécie, o Gabriel estará ali com o potinho da oferta. Se você quiser fazer pela transferência no cartão, o André vai estar com a maquininha do cartão. Se você quiser só aproximar na TV, no QR Code da TV, para fazer a transferência direto no seu celular,
também você pode. Você que está online pode fazer durante o culto inteiro. As próximas 2 canções vão ser para isso. Então, para que não haja muita aglomeração, para que você fique bem tranquilo para vir até aqui na frente, temos mais 2 canções do louvor, e você pode, durante essas 2 canções, vir até o altar, fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo, fazer o seu investimento na casa do Senhor, na obra do Senhor, para a gente poder cantar essa alegria, cantar essa conquista no final do ano também. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos. Te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança, tua esperança das órfão achou lá, que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos
nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Cante, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Diga a ele, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Tua doce voz, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, renda a Ele esse lugar, lugar do teu coração. Tome o lugar de honra, tudo é teu, Jesus. Tome o lugar de honra. Te damos o centro, Jesus, lugar mais importante das nossas vidas, lugar mais importante dessa igreja. O Senhor é tudo para nós. Santo, 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 santo. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti, Jesus. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. É o som e as da Tua voz, os nossos nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Diga a Ele, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Aleluia. Você pode sentar?
Glória a Deus, glória a Deus. Como é que tá os atletas aí? Tá todo mundo se exercitando? A gente tem falado esse último mês aqui sobre disciplinas espirituais. E a gente sempre linkou disciplinas espirituais, ou fez uma analogia sempre com uma academia mesmo, exercícios de academia que nos fazem ganhar força, que nos fazem ganhar velocidade, que nos fazem ganhar resistência, que nos fazem ganhar ritmo, músculo. As disciplinas espirituais são a mesma coisa. Disciplinas espirituais fortalecem o cristão. Mas as disciplinas espirituais, como eu falei desde o início, elas não são o objetivo final do cristianismo. Elas fortalecem o cristão para o objetivo final. E o objetivo final é satisfazer a vontade de Deus, é cumprir os dois principais mandamentos e a grande comissão. Então nós temos um conjunto de exercícios que fortalecem a nossa vida para a gente justamente conseguir cumprir aquilo para o qual nós somos criados. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como Jesus amou. Então nós iniciamos a série com 2 pregações falando sobre unidade e sobre amizade. Por quê? Porque nós entendíamos que as disciplinas espirituais e também a próxima série dos 5 ministérios só fariam sentido se nós estivéssemos em unidade e em amizade uns com os outros, em relacionamento. Como eu falei algumas vezes, eu posso ter todas as disciplinas espirituais e se eu não tenho unidade com o corpo, se eu não tenho amizade com o corpo, ela não vale de muita coisa, porque eu me torno só um cristão arrogante, eu me torno um religioso. E um religioso, ele vai acabar condenando as pessoas ao redor, ao invés de levar essas pessoas para mais perto de Jesus. A mesma coisa acontece com os 5 ministérios. Então, se eu domino os 5 ministérios, ou eu domino aquele que eu fui chamado e mais alguns, e não tenho as disciplinas espirituais, ou não tenho unidade e amor com o corpo, eu me torno só um ativista. Eu sou o tempo inteiro ativo, mas sem profundidade, e também não consigo levar as pessoas a um relacionamento verdadeiro com Jesus. Então as duas séries que nós vamos fazer nesse final de ano, elas se interligam sempre com o filtro do relacionamento. O filtro da unidade, o filtro da amizade, o filtro do amor. Então as duas necessitam disso para a gente poder ser saudável, para a gente ser um cristão saudável. A gente começou falando sobre meditação na palavra de Deus e na semana passada nós falamos sobre oração. Quando nós falamos sobre meditação na palavra de Deus, a gente trazia uma desmistificação de algumas ideias que a gente tem, de alguns conceitos que a gente tem sobre meditar. Então, geralmente a gente acha que meditar é algo transcendental, é algo oriental, faz parte de outras religiões. Não, meditar é uma ordenança de Deus. Meditar é uma direção de Deus para as nossas vidas. Salmo 1, nós falamos no dia da palavra, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que medita na palavra de dia e de noite. Então nós somos bem-aventurados quando nós pegamos essa palavra de Deus e nós refletimos sobre ela, nós debruçamos sobre ela para refletir um espaço onde o meu eu e o meu eu ideal, que é a figura de Jesus Cristo. E esse espaço é justamente o caminho que a palavra me leva a ser consertado, a palavra me leva a ser ajustado. Então essa lacuna que existe é exatamente o nosso pecado para a santidade de Jesus. Quando eu debruço sobre a palavra de Deus, essa palavra me mostra o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer para viver de acordo com aquilo que Jesus tem me dito. Então meditar na palavra não é se esvaziar de tudo e ficar com a mente vazia, como é nas outras religiões. Meditar na palavra é se esvaziar de si para se encher da própria palavra. E aí a presença de Jesus te leva a um novo caminho, te leva a uma nova jornada. Depois nós falamos sobre oração. Semana passada nós falamos sobre oração como a segunda disciplina espiritual. E na oração nós falávamos sobre a necessidade de orarmos o Pai Nosso como um roteiro de oração também. Não só como uma reza, não só como um recitar de uma oração já escrita, mas como um roteiro do que a gente pode viver, do que a gente pode falar com Jesus. Então na oração do Pai Nosso existem várias orações pequenas sendo feitas. E nós aprendemos ali que nós podemos fazer uma oração de gratidão, uma oração de adoração, nós podemos fazer uma oração de súplica, de pedidos,
Nós podemos fazer uma oração de confissão dos nossos pecados, de confissão dos nossos erros. Nós podemos fazer uma oração de intercessão para nós e pelo corpo, para que no futuro nós não venhamos a cair em tentação e sejamos livrados de todo mal. Então, na oração do Pai Nosso, existe um roteiro que você pode seguir, não necessariamente recitando decorado, mas sabendo. Eu posso orar por gratidão, eu posso orar por adoração, eu posso orar por intercessão, eu posso confessar os meus pecados, eu posso pedir a Deus, eu posso clamar, suplicar algumas situações que têm afligido o meu coração. Então, esse é um resumo de oração, mas também nós falamos de outras 2 orações que podem ser feitas. Orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, orar sobre isso. E aí nós falávamos que diversos temas, diversas situações da sua vida, se você está incomodado com algo, busca na palavra a direção, o que a palavra fala sobre isso, e ora em cima daquela verdade, ora em cima daquela verdade bíblica. E a outra oração é a oração em línguas, aí mais já para quem tem o dom, que pode fluir nesse dom. E aí a oração em línguas explicada na Bíblia é de espírito para espírito, você vai ser edificado numa conversa direta com o próprio Espírito Santo. Todos esses são tipos de oração, e nós falávamos para que servia a oração. Então nós falamos que a oração é um gerador de intimidade, de amor, porque te gera mais intimidade com Deus. A oração é um lugar de acerto fino, de conserto na nossa vida, porque é onde Deus vai nos falar para corrigir de acordo com a palavra. A oração é um lugar de descanso, um lugar onde eu encontro refrigério em Deus, onde Ele acalenta o meu coração. E a oração é um lugar da gente ser empoderado para a missão, exercitando a nossa fé. Então, através da oração, declarando na oração e materializando espiritualmente aquilo que vai ser vivido aqui na terra, nós podemos ser empoderados para a missão. Oração, meditação na palavra, são as 2 disciplinas espirituais que nós falamos que são obrigatórias, todos os dias. Então, todos os dias você precisa fazer. As outras daqui para frente, nós vamos falar sobre elas, e você pode escolher um dia na semana para fazer, 2 dias na semana para fazer, ou 3 dias na semana para fazer. Mas oração e meditação na palavra, todos os dias, ela precisa ser feita. Oração e meditação é o arroz com feijão, ou café para algumas pessoas. Tem gente que corta arroz e feijão, mas não corta café. Então é aquilo que você faz todos os dias, aquilo que você toma todos os dias, aquilo que você come todos os dias. Você precisa orar e meditar na palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre jejum. Então jejum também é uma das disciplinas espirituais, mas jejum não é uma disciplina espiritual para ser feita exatamente todos os dias. Se você fizer todos os dias, você vai sumir, você vai definhar e vai sumir. Então é para você escolher alguns dias da sua semana, um período do seu dia, para fazer o jejum. Então, só para frisar de novo, oração, meditação, todos os dias. As outras disciplinas na palavra, as outras disciplinas espirituais, você vai fazer alguns dias da sua semana. Estudo bíblico você vai fazer alguns dias na sua semana, comunhão e discipulado você vai fazer alguns dias na sua semana, jejum você vai fazer alguns dias da sua semana. Oração, meditação na palavra, todos os dias sem exceção, não tem folga nesse daí. Mas jejum, talvez seja entre as disciplinas espirituais, talvez seja a que a gente mais torna mística, mais a gente imagina um monte de coisa e acaba não fazendo. A gente imagina tanto que a gente não faz. Então eu quero nessa ministração, nesse dia, trazer para vocês uma ideia bem simples e bem natural do que é o jejum, por que fazer o jejum e como fazer o jejum. Para vocês justamente desmistificar qualquer tipo de crença que vocês têm que impedem vocês de fazer jejum. Primeira verdade que eu quero trazer para vocês assim, em relação ao jejum, e se você estiver anotando, anota, porque essa é tipo a verdade das verdades, é que jejum não é bom. Bom é jejuar. Jejum não é bom, gente. Todo mundo fica pensando, pastor, mas eu não gosto porque, nossa, dói. Não, jejum não é para ser bom. Bom é jejuar, bom é ter terminado o jejum. Quando você termina o jejum é que é bom. Mas enquanto você está de jejum, principalmente se for um período curto, não é bom. Por quê? Porque vai ter dor de cabeça, você vai sentir, vai passar mal. Jejum não é bom. Bom é terminar o jejum. Essa talvez seja a maior das mentiras que a gente planta na nossa cabeça. Pastor, eu quebrei o jejum porque eu não estava me sentindo bem. Eu quebrei o jejum porque eu não estava gostando tanto. Você não vai gostar, não tem como gostar de parar de comer.
Quem gosta aqui de parar de comer? Eu acho que eu não gosto. Então, quando a gente para de comer, e falando a verdade, a gente é viciado em comer. A gente é viciado nisso. E a gente é viciado não só em comer, mas em alguns alimentos. E a gente não consegue ficar sem. Eu brinquei com arroz e feijão, brinquei com café, mas tem gente que não consegue de jeito nenhum. Então, quando a pessoa... De jeito nenhum não, porque tem jeito. Mas quando a pessoa corta o café, ela vai ficar irritada, ela vai passar mal, vai dar dor de cabeça. Por quê? Porque ela está viciada naquilo. O arroz e feijão é a mesma coisa. Tem gente que quando corta o arroz e feijão, às vezes pula uma refeição, passa mal. E o jejum vai te fazer passar mal mesmo, não tem como não fazer, porque a gente está habituado a uma rotina de alimentação e a gente vai cortar essa rotina de alimentação. Então, principalmente na nossa geração, que está tão ligada ao prazer, a gente acha que o jejum não é legal e não é bom de fazer, e a gente nem quer fazer. Por quê? Porque ele não é prazeroso no momento em que nós estamos fazendo. Mas ele não é para ser prazeroso no momento em que nós estamos fazendo. Ele é para ser benéfico. Ele é para ser frutífero. Ele é para trazer para nós algum tipo de resultado. Então, a maior das verdades que eu quero trazer para você aqui é que o jejum, ele não é bom. Bom é terminar o jejum. Bom é quando você termina. Quando você entrega o jejum, daí você tá bem. Para quem faz jejum prolongado, você vai perceber que no começo você vai passar mal, vai te dar dor de cabeça, mas depois passa. Por quê? Porque o seu corpo desintoxicou. O seu corpo desintoxicou de açúcar, de gordura, de coisas que você está acostumado a comer. E aí depois você passa a dor de cabeça, você fica tranquilo. Mas no começo é ruim. Por quê? Porque o teu corpo ainda está tentando se habituar àquele novo tipo de vida, aquele novo estilo de vida sem os alimentos que você está tão acostumado a fazer. Então nunca associe o jejum o prazer do momento do jejum. Você não vai sentir prazer naquele momento, porque você está cortando coisas exatamente que você tem prazer. Então aquilo vai te dar uma irritação, e nem é espiritual. A gente vai chegar nessa parte ainda, eu vou falar dessa irritação espiritual, mas naturalmente o teu corpo vai ficar irritado, porque ele está querendo o chocolate, ele está querendo o café, ele está querendo o arroz e feijão, ele está querendo a carne. Quem faz o jejum, eu vou explicar para vocês depois, o jejum de Daniel, você vai ficar pedindo carne o tempo inteiro. Então o jejum não vai ser gostoso no período que você está fazendo o jejum, mas o resultado vai ser bom, o resultado vai ser maravilhoso. Então, pensando nessa analogia que a gente faz em relação à academia, é a mesma coisa do início de uma academia, quando você começa a fazer academia. Não é legal. Por quê? Porque vai te dar dor, você vai fazer força, você vai chegar todo quebrado em casa, no outro dia você acorda, parece que não existe mais perna, não existe mais braço, você vai escovar o dente, você não consegue levantar o braço direito para escovar o dente. Comigo é sempre assim, não sei se você é tão fraco como eu, mas eu vou escovar o dente depois de fazer academia, há 20 anos atrás, doía meu braço, não conseguia fazer assim de escovar o dente. Minha esposa um dia fez crossfit. Quando ela chegou em casa com a Luana, coitadas das duas, elas não conseguiam passar o shampoo no cabelo lá na academia ainda. Por quê? Porque dói. Só que quando você olha para o resultado que vai ter lá na frente, você faz. Então vai chegar um tempo onde não vai doer mais. Vai chegar um tempo onde você não vai sentir tanto incômodo assim. Mas no começo, sente. Então a gente não pode atrelar jejum a prazer, jejum a gostar de fazer jejum. Jejum é um esforço. E esse esforço tem resultado lá na frente. Outra verdade que eu quero trazer para você é que jejum, ele não é o ápice da sua vida espiritual. E às vezes a gente tem esse misticismo em relação ao jejum, que eu vou fazer e eu vou ter a maior experiência da minha vida. E muitas vezes a gente se frustra, porque pode acontecer e pode não acontecer. Não depende do jejum a maior experiência da sua vida, mas o jejum ajuda a chegar lá. Então, às vezes você vai ter no jejum uma experiência sobrenatural. Às vezes você não vai ter no jejum uma experiência sobrenatural. Como eu falei, o resultado do jejum é que vai te levar para mais perto de Jesus e você vai ter mais experiência junto com Ele. Então, não associe fazer o jejum com ter uma baita de uma experiência para contar depois, né? Às vezes eu ouvia, quando eu era mais novo, vários testemunhos sobre jejum, e a pessoa falava, não, porque eu jejuei, e aí eu olhava para cima e eu via o céu aberto, e Deus descendo na minha frente, conversando comigo, e a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, 10ª vez que eu fiz jejum, nada disso aconteceu, e eu comecei a perceber que o resultado verdadeiro, e o resultado mais importante se dava
quando eu terminava o jejum. Então, na Bíblia, você vai ver pessoas que jejuaram e tiveram uma experiência sobrenatural, e pessoas que jejuaram e não tiveram uma experiência transcendente, uma experiência fantástica. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Moisés. Moisés, ele sobe para um tempo de jejum, e é o jejum mais longo da Bíblia, o jejum mais rígido da Bíblia. Então a palavra diz que Moisés, ele não comeu e não bebeu coisa alguma por 40 dias, ele sobe no monte, e aí quando ele chega no monte, tem uma nuvem densa, ninguém consegue ver o que está ali depois daquela nuvem, raios, trovões, um monte de barulho. Quando ele entra dentro da nuvem, ele escuta uma voz, a voz de Deus, e a voz conversa com ele de maneira audível. Ele passa 40 dias conversando com Deus de maneira bem audível, bem tranquila, a ponto de Deus construir os mandamentos, as 2 placas dos mandamentos, e dar para ele poder descer e ter esse tempo com o povo. Então o povo que estava olhando dali de cima via um negócio completamente fora do nosso natural, sobrenatural, e ele teve essa experiência. Agora, o jejum de Jesus não tem essa experiência. Então quando Jesus vai para o monte para jejuar, não tem uma nuvem, não tem raios e trovões, não tem voz falando, só a voz do diabo. Então o jejum de Jesus foi um jejum onde ele ficou o tempo inteiro sendo provocado pelo diabo. Imagina você jejuar, você fala, não, que miséria, eu estou fazendo jejum e o jejum vem o diabo toda hora em mim. Não, eu vou parar de fazer o jejum para o diabo não vir. O jejum de Jesus, 40 dias sendo tentado. A palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus para isso. O objetivo daquele jejum ali era ser tentado por Satanás. Então, às vezes acontece uma experiência fantástica, às vezes não acontece uma experiência fantástica. Às vezes você vai ficar sendo provocado, sendo tentado, sendo mexido. Por quê? Porque Deus quer consertar coisas diferentes. Naquele momento, especificamente na vida de Moisés, o que Deus queria era mostrar poder, mostrar impacto, para que Moisés descesse e avisasse o povo, gente, o que aconteceu ali, Deus quer que aconteça com todos vocês. Então Ele quer que vocês sejam um povo dele. Para Jesus, diferente. O que Deus queria fazer com Jesus era tratar justamente as questões de tentação, área de orgulho, necessidades básicas, necessidades físicas, e a questão de medo e de fé. Deus queria tratar coisas diferentes, por isso as experiências são diferentes. No seu período de jejum, Deus vai querer tratar coisas diferentes. Então, não fique frustrado se não acontecer nada sobrenatural. O resultado do jejum é mais importante do que o período de jejum. Mas você só tem resultado no jejum se você fizer o jejum. Então, nós fazemos porque nós sabemos do resultado, sabemos o que vai acontecer lá na frente. O resultado do jejum de Jesus, em João 4,14, diz que no poder do Espírito, quando ele sai, ele está no poder do Espírito, e aí ele ensinava em todos os lugares, o nome dele era elogiado por todas as pessoas, e a fama dele corria em todas as regiões. Então, o resultado é o que é mais importante, não a experiência em si do jejum, mas o que vai acontecer depois. Assim também numa academia, é o resultado do teu corpo, o resultado do teu treino, o resultado no dia da prova que vai ser mais importante do que o treino que você fez. Mas você só tem resultado se você tiver feito o treino antes. Terceira verdade que eu quero trazer para vocês, e essa também talvez seja uma das maiores mentiras que a gente põe na nossa cabeça antes de começar a jejuar, antes de fazer jejum pela primeira vez, é que jejum faz mal. Jejum não faz mal. A verdade é que jejum não faz mal. Ele é bom? Não é bom, mas não faz mal. Então você não vai morrer se você fizer jejum. E às vezes a gente fica com isso. Principalmente mãe. Quem é mãe? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Mãezinha fala, ai filho, não faz jejum, porque você vai ficar ruim, você vai ficar doente. Nossa, eu lembro quando eu comecei a fazer jejum, minha mãe ficava doida. Minha mãe falava, filho, você vai morrer, não faz um negócio desse. Até entender, até ela começar a fazer e perceber que tinha resultado, e o resultado era muito bom. Então, não faz mal. Dá dor de cabeça, dá incômodo, mas não faz mal. Você não vai morrer por causa de jejum. Ninguém morre porque fez jejum. Então, a ideia é você não atrelar eu vou passar mal, eu vou fazer não sei o quê. Não, ele não vai fazer mal para você a ponto de te deixar ruim, de cama, doente. Não, ele não vai te deixar doente, ele vai fazer bem.
A própria ciência já comprovou que jejum intermitente faz muito bem para o corpo. Tem vários benefícios do jejum para o próprio corpo. Dentre os benefícios, eu vou aqui falar para vocês, tem renovação das células e, consequentemente, óbvio, um aumento da expectativa de vida. Ele produz HGH, que é o hormônio de crescimento do corpo e também responsável pela queima de gorduras. Quem faz academia conhece bastante esse hormônio, às vezes até toma suplemento alimentar desse hormônio. Ele diminui o nível de açúcar do sangue, ele regula o nível de açúcar do sangue, diminui a inflamação que você tem, às vezes uma inflamação no fígado, uma inflamação em outro lugar. Ele aumenta o BDNF, que é uma proteína para o cérebro, e ele emagrece, obviamente. Emagrece, né? E produz bem-estar. Então, até para a ciência, jejuar faz muito bem. E a gente está falando de algo natural e de algo espiritual. Não tem por que não jejuar. Não tem uma desculpa para não jejuar. Não tem por que você dizer eu não vou jejuar porque eu acho que não é para mim isso. Faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Então, jejum precisa ser uma disciplina nossa. No período do começo do cristianismo, os documentos que mostram o começo do cristianismo diziam que os homens jejuavam de 2 a 3 vezes por semana. A Didaquê diz isso. Os homens jejuavam 2 a 3 vezes por semana. Os fariseus jejuavam 2 a 3 vezes por semana. Se você olha na época da reforma, ou pré-reforma, ou depois da reforma, os homens também jejuavam, a maioria deles 2 a 3 vezes por semana. Então você pode escolher períodos do seu dia para fazer. Pastor, mas daí me deu dor de cabeça. Eu sei que te deu dor de cabeça, e vai dar dor de cabeça mesmo. Mas olha para o resultado, porque se a gente para, sempre que a gente sente dor em alguma coisa, a gente não faz quase nada na nossa vida. Última verdade que eu quero trazer para vocês aqui é que você pode contar para as outras pessoas sobre o jejum. Não é pecado você contar para as outras pessoas sobre o jejum. E talvez no meio, né, quanto mais a gente se torna religioso, quanto mais a gente cresce na igreja, ou a gente vai construindo crenças, a gente pensa, eu não posso contar para ninguém. Se eu contar para alguém que eu estou de jejum, eu estou em pecado. Mas a direção de Jesus sobre isso é para que você não fique aparentemente como se estivesse de jejum. Então ele fala, lava o rosto, veste uma roupa legal, unge a cabeça, sai para as pessoas poderem ver que você está vivendo a sua vida. A ideia ali era porque havia pessoas, e se Jesus está dizendo é porque havia pessoas que quando jejuava já saía de casa com a pior roupa, com a cara branca, toda abatida, não limpava nem a remela do olho, já para parecer que está doente, para qualquer um que chegasse perto da pessoa falar, poxa, você está mal, está fazendo jejum? Nossa, não é essa a ideia. Mas às vezes tem gente que, por não querer falar, acaba mentindo. Então eu já vi pessoas que, tá na casa de alguém, daí tem um bolo lá, um café, daí a pessoa fala, vamos tomar um café? Não, obrigado. Não, vamos tomar um café? Não, eu não estou comendo hoje. Não, vamos tomar um café? Não, obrigado. Eu estou num negócio diferente aqui. Vamos tomar um café? Não, eu não quero. Você já mentiu, porque você queria comer. Você só está em jejum. Então é só falar, não, obrigado, estou em jejum. Tem algum problema nisso? Talvez a gente fique com medo do nosso orgulho crescer demais, mas é só falar, não, obrigado, estou de jejum, está tudo certo. Pastor, mas como que você sabe que pode contar, se Jesus deu essa direção? Porque na Bíblia fala que Jesus jejuou. Se Jesus jejuou escondido e a gente sabe que ele jejuou, é porque ele contou para alguém. Então ele contou para João, ele contou para Mateus e eles colocaram lá no papel. Então nós sabemos o que aconteceu no secreto de Jesus porque ele contou, porque tem várias experiências no secreto que a gente nunca soube, porque nunca foi falado. Jesus contou que estava de jejum, Jesus contou que tinha jejuado. Não tem problema você contar. O problema é que se você se vangloria de estar em jejum. E às vezes a gente cria esse vitimismo durante o jejum, e não precisa. Então tem gente que às vezes está de jejum, e aí o Lucas está tomando um café ali, e eu fico, nossa, o cheiro desse café chega a doer aqui no meu coração. Meu Deus. Daí a pessoa fala, você quer um pouco? Não posso. Por quê? Tem necessidade de fazer isso? Fica quietinho na sua, não precisa ficar se martirizando por cada cheiro que você encontra. Eu sei que o cheiro parece que cresce 300 vezes, mas você não precisa ficar chorando por causa disso. Fica na sua, lava o teu rosto, fica bonitão, fica bonitona. Se alguém perguntar por que você não está comendo, você fala, eu não estou comendo porque eu estou num propósito com Deus, não estou comendo porque eu estou de jejum. E acabou.
Se a pessoa perguntar o que é jejum, você ensina para ela e já motiva ela a fazer. Está tudo certo. Melhor do que você ficar escondendo e às vezes até mentir, coisa que você não precisava fazer. Então, o jejum não é bom, bom é ter jejuado. O jejum não é o ápice da vida espiritual, pode acontecer situações sobrenaturais, como não. O jejum não faz mal e você pode falar do jejum para outras pessoas, não tem problema nenhum você falar que você está jejuando para outras pessoas. O que é de fato o jejum? E aí, essa talvez seja um dos ensinamentos que foram se perdendo no meio do caminho. Então, eu já recebi cristãos aqui, e cristãos, crente mesmo, de pessoas de palavra, de amar a Jesus, que às vezes falavam, pastor, estou fazendo um jejum. Deus está fazendo jejum de quê? Estou fazendo jejum de celular. Jejum não é de celular, jejum é de comida. Jejum, qualquer lugar, se for no médico falar, posso fazer um jejum, ele vai falar de comida. Então, jejum é de comida. Jejum é a abstenção parcial ou total de alimentos e bebidas. Isso é jejum. Pastor, eu posso no meio do jejum tirar alguma outra coisa? Você pode. Talvez você até deva fazer isso. Mas jejum, alimento. Então, nós temos na Bíblia o jejum parcial. E aí o jejum de Jesus, segundo a maioria dos historiadores, é um jejum parcial, porque a Bíblia não fala que Jesus não tomou, não bebeu nada. Então provavelmente ele tenha bebido alguma coisa durante os 40 dias, mas não comeu. Então é um jejum parcial, porque ele não comeu, mas bebeu. O jejum de Moisés é um jejum total. Ele tirou tudo, tirou alimento e bebida durante o tempo que ele tinha determinado para ter o jejum. E o jejum de Daniel, que é um jejum de comidas naturais, de comer só o que dá na terra. Então ele se absteve, quase um vegano, quase um vegetariano. Então naquele período ele comeu só daquilo que a terra poderia produzir. Esses são os 3 tipos de jejum que tem na Bíblia. Não existe outro tipo de jejum na Bíblia. Mas em 1 Coríntios 7:5, Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que no momento de consagração, o casal podia se abster do sexo, podia se abster da vida amorosa, mas por um curto período. Ele fala, tem um curto período, só para o momento de consagração. Então, talvez no momento de jejum, dentro de uma família, o casal pode, em comum acordo, dizer, a gente não vai ter relação durante esse tempo, a gente vai ficar só jejuando. Então, a gente corta o alimento, porque o jejum é de alimento, e corta mais alguma coisa, que nesse caso é o relacionamento amoroso. Você que não é casado, você pode cortar outra coisa. Você pode tirar o celular, você pode tirar a rede social, você pode tirar série, você pode tirar novela, você pode tirar TV. O ideal é que você tire. O ideal é que você, além dos alimentos, tire essas coisas que são distrações na nossa vida. Tudo que é entretenimento você pode tentar tirar durante esse período. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer um trabalho da faculdade e tenho que assistir um filme. Tá bom, você tem que fazer o trabalho, então assista o filme, só esse filme. Ah, pastor, mas eu tenho que pregar lá na igreja para o team, na célula, e eu ia mostrar um trecho de um filme. Não tem problema nenhum, pode fazer isso, porque tem um propósito. Mas as outras distrações, no momento de jejum, o ideal é que você tire, que você não tenha essas distrações, para que elas não te tirem do foco, não acabem chamando mais atenção do que o período de jejum. Então, jejum, propriamente dito, é abstenção de comida. E você pode abster outras coisas, e deve abster outras coisas, se aquilo te atrai muito mais, se chama a sua atenção. Tem gente que não tem dificuldade com comida, tem dificuldade com o celular, está o tempo inteiro no celular. Então tira a comida e tira o celular também, para você ter um tempo de verdade com Deus. O jejum também é um direcionamento de Deus. Embora não exista uma direção específica, você precisa jejuar. Você precisa jejuar tantas vezes por semana. Mas existem direções para isso. Então o próprio Jesus, o maior direcionamento para a gente sobre jejum é que Jesus fez. Então se Jesus fez, nós fazemos. E o próprio Jesus dá direção sobre isso. Então quando os fariseus começam a questionar por que os discípulos não jejuavam, Jesus dizia, enquanto eu estou aqui, eles não têm por que jejuar. Vocês não vão jejuar enquanto o noivo está junto. Mas vai chegar o tempo em que eu vou ser retirado. Nesse período, e aí lá em Mateus 6 ele vai dizer, quando vocês jejuarem, então não é se vocês, é quando. Vai chegar o tempo que vocês vão ter que jejuar também. E quando vocês jejuarem, não façam igual aos hipócritas,
que ficam aí se moribundo no meio da rua, mas lava o teu rosto, unge a sua cabeça, e que ninguém saiba que você está de jejum, porque o seu pai que está em secreto vai ver em secreto e vai te recompensar em secreto. Então, o jejum é um direcionamento de Deus, é um direcionamento de Jesus, o próprio Jesus cumpriu e o próprio Jesus direciona a ser cumprido. Não é algo opcional, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é para dizer assim, pastor, eu gosto de orar e de ler a Bíblia, mas eu não gosto de jejuar, então eu não jejuo. Não é opcional. Todas as disciplinas espirituais são necessárias. Você não pode decidir não fazer. Você pode escolher o dia que você vai fazer, mas você não pode decidir não fazer. Então é um direcionamento de Jesus e é um direcionamento para ser feito. O jejum também é um acelerador, e eu gosto desse tipo de conceito. Na minha cabeça, o jejum, fazendo essa analogia com a academia, é aquele treino muito mais puxado. Não sei como chama esse treino, mas é aquele treino muito mais puxado. É aquele suplemento que você vai tomar para, por exemplo, o HGH, que vai fazer com que você queime muito mais gordura, com que o seu músculo cresça muito mais rápido. Então, é esse acelerador. E eu gosto até do significado de jejum, ou a palavra jejum, no inglês. Porque a palavra jejum em inglês é a mesma palavra para rápido, para a gente, é fast. Então, ele acelera aquilo que você está fazendo espiritualmente, ele acelera aquilo que você está vivendo com Deus espiritualmente. E eu gosto desse tipo de conceito para a gente poder entender qual é o benefício exato do jejum. Vai acelerar muita coisa. Então, vai acelerar as coisas boas e também vai acelerar as coisas ruins. E aí eu falei que ia chegar nessa parte espiritual. Quando você começa a jejuar, começa a borbulhar tudo que é ruim. Começa a borbulhar as suas falhas de caráter, começa a borbulhar as suas intenções erradas, começa a borbulhar tudo. Porque ele é um acelerador. Se ele é um acelerador, ele está tirando rápido aquilo que precisa ser retirado. E ele está colocando rápido aquilo que precisa ser colocado. Tem um testemunho de um pastor, e eu vi até, acho que foi o Luciano Subirá falando sobre isso, e ele falando de um amigo dele, que é pastor, e ele falou assim, cara, uma vez num jejum, o meu nível de irritação estava tão alto, e as impurezas na minha vida estavam saindo de maneira tão intensa, que no carro eu briguei com alguém no trânsito, e eu mostrei o dedo do meio para a pessoa. Eu nunca tinha feito isso na vida, o pastor falou, eu nunca tinha feito isso na vida, mas no período de jejum eu fiz. E às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, que um pastor horrível, não sei o quê, mas era o período onde Deus estava querendo tirar qualquer tipo de pensamento ruim que ele tinha. E nessa hora, às vezes o impulso é mais rápido. Então é um acelerador, e é um acelerador de tudo. Você vai se sentir muito mais próximo de Deus quando você terminar, você vai se sentir muito mais sensível à voz de Deus quando terminar, mas durante o jejum você vai sentir muito mais qualquer tipo de falha de caráter que você tenha. Por quê? Porque Deus está acelerando o processo. Então no período de jejum está vindo tudo à tona, e as coisas estão borbulhando, a sua irritabilidade vai lá em cima, e não é só por causa da abstenção do alimento, mas é o lado espiritual. O que você tem que fazer nesse tempo é tentar respirar o máximo que você puder. E tentar agir pensando 5, 7, 20, 350 vezes para você não cometer nenhum tipo de pecado. Pastor, eu pequei, eu quebro o jejum e começo de novo? Não, você pede perdão e continua o jejum. O jejum não está atrelado a algum tipo de pecado na sua vida, até porque inevitavelmente você vai pecar durante o jejum de alguma forma. Mas você precisa se arrepender nesse período, voltar a ter o mesmo foco e continuar trabalhando isso na sua vida. Há 1700 anos atrás, o bispo Basílio de Cesareia, ele dizia: o jejum produz profetas, dá mais força aos homens fortes, o jejum torna os legisladores mais sábios, ele é o salvo-conduto da alma, ele é o companheiro confiável do corpo, ele é a armadura do campeão, ele é o treinamento do atleta. Há 1700 anos atrás. Então, a percepção de que o jejum é um acelerador e um potencializador gigantesco para a nossa vida espiritual sempre foi a mesma. Jejum não é algo que você decide se você quer ou não fazer, é algo que você decide só quando fazer. Lembra da direção de Jesus, não é se jejuardes, é quando. Quando você jejuar, quando você escolher os períodos, quando você começar o jejum, faça dessa forma. Então,
O jejum é uma abstenção de alimentos, o jejum é um direcionamento de Deus, e o jejum é um acelerador para a minha vida, para a sua vida espiritualmente. Pastor, então como é que eu faço o jejum? Como é que eu organizo o jejum na minha vida? Primeira coisa, e aí eu queria que você pegasse o seu celular aí, se você está anotando, pegasse o papel que você está anotando, você vai estabelecer um período de jejum. Então você vai escolher o dia que você vai jejuar nessa semana. Você vai essa semana já decidir. Eu quero jejuar segunda, eu quero jejuar terça, eu quero jejuar quarta, eu quero jejuar quinta, sexta-feira, mas um dia na semana, no mínimo, você vai escolher. Pastor, posso escolher 2 dias? Você pode escolher 2 dias. Pastor, já estou habituado no jejum, posso escolher a semana inteira? Pode escolher a semana inteira, não tem problema nenhum. Mas eu queria que você pegasse o seu celular agora e decidisse o dia que você vai jejuar. Primeira coisa, o dia. Decida o dia. Segunda coisa, decida o período. Quanto tempo você vai jejuar? Pastor, vai ser a minha primeira vez que eu vou jejuar na vida. Então não escolha um período de 24 horas. Escolha um período menor. Pula uma refeição ou pula 2 refeições. Mas escolha um período que você consiga. Você não vai desmaiar lá no meio do caminho, porque você não está habituado a ficar tanto tempo sem comer. Para quem está habituado a ficar bastante tempo sem comer, pode escolher um período maior também. Então estabeleça o dia, estabeleça o período, tanto de tempo que você vai jejuar. Agora eu queria que você estabelecesse ainda com o seu celular na mão, estabeleça o tipo de jejum que você vai fazer. Pastor, eu vou cortar todos os alimentos e toda a bebida, vou cortar tudo. Pastor, eu vou cortar só a comida, vou beber uma aguinha. Pode beber uma aguinha? Pode beber uma aguinha. Pastor, eu vou fazer uma semana, eu posso beber uma água e um suco? Pode beber uma água e um suco. Você determina aquilo que você vai fazer com Deus, o período que você vai ter com Deus. Então, primeiro determina aí qual é o tipo de refeição que você vai fazer. Aí a segunda coisa que você vai fazer em relação a isso, a determinar o tipo de jejum, é cortar outras coisas. Então, esses são os docinhos, os supérfluos. Talvez cortar o próprio celular, talvez cortar a série, talvez cortar o sono da tarde, talvez cortar a novela, o jornal. Vê aí, decida aí. O que você quer cortar também junto? Quais são as distrações da sua vida? Então, o que mais distrai você? E decida cortar isso no período de jejum. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que fazem jejum, e não estou falando que isso é errado. Faz jejum e vai trabalhar, faz jejum e vai fazer outra coisa, e não é que está errado. Mas daí você acaba só ficando sem comer, porque talvez você nem ore nesse tempo. Então o ideal é, eu vou trabalhar, pastor, eu estou de jejum nesse tempo, eu vou trabalhar, mas dentro do meu trabalho, eu vou tirar um período, eu não vou fazer horário de almoço ali, então esse horário de almoço eu vou só orar. Eu não vou adiantar serviço, eu vou ir para um lugar e vou ficar nesse lugar conversando com Deus, vou ficar nesse lugar meditando na palavra de Deus, consertando a minha vida diante do Senhor. Então estabeleceu o dia, período, o tipo de jejum. Agora eu só quero que você escreva para lembrar, tenha foco, tenha foco. Então, estou no jejum, o meu foco é buscar a Deus, o meu foco é estar com Deus, o meu foco é ter relacionamento com Deus, o meu foco é passar tempo com Deus. Então nesse período eu não vou fazer outras coisas, eu não quero fazer outras coisas, eu vou me abdicar de fazer outras coisas. É óbvio que se você tem as suas obrigações, você vai fazer suas obrigações, mas o máximo de tempo que você puder, faça estudos bíblicos, devocionais, busca ouvir pregações na internet, faça um culto na sua casa, um culto no lar, faz um culto com a sua família, passa tempo com o seu discipulador, com a sua discipuladora, faz alguma coisa para ficar mais perto de Deus, tenha foco, use esse tempo justamente para você crescer e amadurecer em Jesus Cristo. Última coisa que eu queria trazer para vocês aí, para vocês anotarem, se for possível, escolha uma pessoa para fazer jejum junto com você. Então escolha alguém que vai te cobrar e você vai cobrar essa pessoa. Por quê? Porque é muito mais fácil você não desistir quando tem alguém junto com você. Quando tem alguém para te mandar mensagem, e aí, está conseguindo? E aí, está fazendo? E você também mandando mensagem para a pessoa, e aí, como é que a gente faz? Então, tudo nessa igreja funciona a 2, ou a 3, ou a 5, ou a 20. A ideia é que um fortalecendo o outro, a gente consiga fazer muito mais.
Então, às vezes, e aí falando de academia de novo, você está fazendo um exercício ali, você já pensou, não, vou desistir, chega, não quero mais. Mas tem um amigo seu do lado ali, não vai desistir não, vai. Dá uns gritos, tem umas ordens de comando, uns negócios loucos assim, vai, estoura, vai. Essa é a ideia. Se você escolher alguém para fazer um jejum com você, quando você fala, pô, eu não quero mais jejuar, vai ter alguém falando, vai conseguir, vai. É isso. Quer cortar o café? Vai cortar. Em nome de Jesus. Tem alguém para te ajudar. Senão você vai escondidinho ali e vai falar. Igual quando a gente está jogando banco imobiliário e não tem ninguém olhando, a gente fala, ninguém está vendo. Vou pegar um dinheiro aqui do banco, eu mesmo sou o banco, então está tudo certo. Quando a gente jejua, a gente tem essa cara de pau. A gente fala, pô Deus, eu estou aqui, tem ninguém em casa. Só um café, só um negocinho. Tem alguém para você prestar conta, tem alguém para chamar a sua atenção, tem alguém para te fortalecer e você fortalecer a vida dessa pessoa também. E por favor, não desista porque você sentiu dor. Não desista porque doeu a cabeça, não desista porque deu enjoo, não desista porque veio um monte de tentação, não desista porque abateu a alma, não desista, é o resultado do jejum que você vai agradecer por ter feito o jejum. Então naquele momento não vai ser tão legal, mas depois desse momento vai ser maravilhoso. A ideia do jejum é entender que ele é um esforço mesmo, ele é um sacrifício. Jejuar é um sacrifício. Eu estou cortando na minha vida algo que é extremamente prazeroso e que Deus me deu. Deus deu o alimento para a gente, Deus deu essas coisas gostosas para a gente, e a gente corta nesse momento de jejum. Então ele é um sacrifício. Eu só preciso enfiar na minha cabeça de que esse sacrifício nunca, jamais vai ser maior que o sacrifício de Jesus. Então se Ele fez, eu posso fazer. Se Ele fez, Ele me deu o poder e a autoridade para fazer. E Ele mesmo disse, você pode fazer obras maiores. Você pode fazer jejuns até maiores. Tem um livro que chama Homem do Céu, o irmão Yun, não sei se é vivo ainda. E esse homem jejuou por mais de 70 dias. Por mais de 70 dias. E quando ele passou dos 40, ele falou que o diabo chegou no coração dele e falou, então você agora é maior que Jesus. E ele falou, não, porque o próprio Jesus disse que eu poderia fazer obras maiores. Pastor, então eu vou fazer esse jejum de 60 dias, até o final do ano eu não vou comer, só vou comer no ano novo. Não faça. Primeiro porque você não está acostumado a ficar tanto tempo assim de jejum. Quem escolheu mais do que 2, 3 dias, na hora de voltar, tenha calma também, tá bom? Não vai pedir uma pizza e comer a pizza inteira, porque senão vai fazer mais mal para você do que antes. Mas tenha sempre na sua cabeça, Jesus jejuou e Ele sacrificou muito mais do que eu. Fazer isso não é a morte para mim. Fazer isso é algo prazeroso. Fazer isso é algo benéfico para mim. Porque eu estou imitando a Jesus, estou seguindo o conselho de Jesus e estou fazendo algo que Ele me direcionou a fazer. O sacrifício de Jesus nunca vai ser menor do que os teus sacrifícios. Quando a gente faz a ceia, quando a gente celebra a ceia, a gente celebra alguém que rompeu todas as barreiras, que rompeu todos os limites, alguém que nos mostrou um padrão de vida tão maravilhoso e tão ideal, que é impossível a gente negar esse tipo de vida, que é impossível a gente negar esse padrão de vida. Então todas as disciplinas espirituais é algo que eu vou viver e que eu tenho que viver, porque Jesus viveu e é maravilhoso viver. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, a gente precisa lembrar de que o estilo de vida que Ele nos deixou em 3 anos de ministério é exatamente a vida que a gente precisa ter. De meditação na palavra, de oração, de jejum, de comunhão e discipulado, de estudo bíblico, de ministérios, de voluntariado, de obra. Essa é a vida que Jesus nos deixou, essa é a vida que nós precisamos ter. Queria te convidar a ficar de pé. Já pode pegar o seu pão e o seu suco também. Eu quero fazer primeiro uma oração de compromisso com você e depois, consagrando os elementos da ceia, a gente poder tomar a ceia junto. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus de amor, nós queremos viver um máximo, do máximo,
que nós pudermos de experiência contigo. Nós queremos ter o mais profundo do mais profundo do mais profundo de intimidade com o Senhor. Nós queremos experimentar do mais santo, do mais santo, do mais santo, da essência do Senhor para nós. Nós oramos, ó Deus, por compromisso, para que a gente não fique se martirizando ou se vitimizando demais durante o período de jejum ou de qualquer outra disciplina espiritual, para que a gente não encare nenhuma delas como um sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus por nós, para que a gente não entenda elas como o ápice da nossa vida espiritual, mas somente como os meios de graça para nos aproximarmos daquele a quem nós amamos, para termos intimidade daquele a quem nós tanto desejamos. Espírito Santo, venha sobre nós, fortalece, ó Deus, os nossos joelhos vacilantes, fortalece os nossos pés fracos, para que a gente não venha desistir nos períodos de compromisso firmados com o Senhor, mas que haja fortalecimento, que haja crescimento, que haja desenvolvimento, que haja transformação nas nossas vidas, que nós possamos ser uma comunidade que jejua, que ora, que busca a palavra, não só um grupo seleto de pessoas que fazem isso, mas um corpo, uma família, um exército que se levanta completamente preparado, orando, meditando, jejuando, suplicando ao Senhor e buscando ao Senhor com todas as nossas forças, para que a Tua presença esteja em nós e se envolva em nós, dentro de nós, para que, como Jesus, no poder do Espírito Santo, a gente saia ensinando, pregando, estendendo o Teu reino em todos os lugares em que nós estivermos. Nós não queremos que seja como Jesus, para que a nossa fama chegue em várias regiões, mas aqui a Tua fama chegue em todos os corações, Jesus. Nós não queremos ser elogiados por todos, mas que Jesus seja adorado e louvado por todos, através da nossa vida ministerial, da nossa vida espiritual, daquilo que nós temos construído no secreto junto com Deus. Nós consagramos, Jesus, a dádiva do pão, o cálice, nós lembramos do Teu sacrifício, e como cantamos aqui, Deus, o maior símbolo da ceia é o símbolo da comunhão, é o símbolo do partir o pão, e ao partir o pão, ao tomar do pão, ao tomar do suco, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, nós reconhecemos a Tua paternidade, Deus, nós reconhecemos o Teu amor incondicional, nós reconhecemos a graça que é derramada em todos e para todos, nós reconhecemos a noiva, nós reconhecemos a família, nós reconhecemos um ao outro como filhos de Deus e como alvos do amor de Deus também. Ao tomarmos desses dois elementos, ao comermos o pão e tomarmos o suco, que não só relembremos o Teu sacrifício na cruz, mas que relembremos o chamado, a convocação, o convite para vivermos exatamente como Jesus aqui nessa terra, ministrando, amando e vivendo como Ele viveu. Que nós possamos trazer à memória não só o momento de ceia, mas os 3 anos de Jesus ministerialmente nessa terra. Possamos lembrar dos períodos de oração no secreto, possamos lembrar dos períodos de graça derramada sobre as pessoas, possamos lembrar do período de amor entre os discípulos e o crescimento de cada um deles, possamos lembrar da promessa da segunda vinda, possamos lembrar da promessa da vida eterna, da vida abundante, e possamos desfrutar de cada uma dessas palavras, de cada uma dessas verdades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode pegar o pão. Comer do pão.
Pode pegar o cálice, tomar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fazendo parte da tua mesa, nós fazemos parte da tua família. Fazendo parte da tua mesa, nós fazemos parte do teu corpo. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos nada disso. Mas o teu amor, o teu incrível amor por nós, se derramou a ponto de entregar a própria vida e nos dar a vida. Obrigado, Jesus, por toda a vida. Obrigado, Jesus, por toda a dádiva. Obrigado pela sua graça e pelo seu amor. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Senhor, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém. Paz, que assim seja. Amém. 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 Amém.
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh. Glória a Deus. Antes da gente terminar o culto, e aí você ir embora para sua casa, você já poder jantar, a gente tem um recado para dar para a igreja. Algumas pessoas já sabem, mas a gente vai passar para todas as pessoas. A Lise, primeira vez que ela veio aqui, porque ela não pode, né? Está no grupo de risco. Mas vem cá, amor, vem aqui na frente. Há mais ou menos um ano, ou um pouquinho mais de um ano, eu venho tendo alguns tipos de problemas de saúde. E no começo eu não estava dando muita bola, estava deixando as coisas acontecerem. E aí chegou num ponto de uma situação meio insustentável. Então, de agosto para cá, a gente começou a orar especificamente para uma situação, e
E aí eu fui buscar ajuda médica para isso. E aí na avaliação médica, e eu estou fazendo o acompanhamento desde então, eu fui diagnosticado com ansiedade generalizada e com burnout. E chegou num momento que eu não conseguia mais fazer muita coisa. Então, tinha alguns dias que eu não conseguia levantar da cama, tinha alguns dias que eu não conseguia me concentrar em produzir o culto, me concentrar em produzir a mensagem para vocês. Eu não acho justo, nem com a igreja, nem com a minha família, que eu viva pela metade, que eu não consiga fazer muita coisa. E para quem já estudou um pouquinho em relação a isso, quando a gente fala de generalizado, a gente está falando de quase crônico. Então, o que eu tenho, talvez cure em pouco mais de 6 meses, nunca menos, ou talvez nunca cure. E eu preciso tratar. E aí eu falei com o bispo que eu não conseguia mais pastorear uma igreja. Que eu não conseguia mais pastorear vocês. E aí eu pedi para ele, para que trouxesse um outro pastor para me ajudar durante esse final de ano, e aí no ano que vem ele pudesse assumir no meu lugar isso, pudesse dar continuidade a todo o trabalho que a gente foi fazendo durante todos esses 6 anos. E aí o bispo trouxe o Caleb, eu não vou fazer uma apresentação oficial para ele hoje, o pastor Caleb e a Júlia, que vão ficar durante todo esse período, e depois vai ter uma apresentação oficial, e eles vão poder fazer isso. Mas eu vou ficar com vocês até o final do ano, e a gente vai fazer todo esse período de transição. Não era algo que eu esperava, não era algo que eu planejava, mas não é algo que eu consiga mudar de uma hora para outra. Então, eu estou fazendo todos os procedimentos que eu preciso fazer, eu estou cuidando de todas as formas possíveis, mas não é algo que muda de uma hora para outra. Então, não dá para mudar sendo pastor da igreja de vocês. E como eu tinha conversado com a direção da igreja metodista, não tinha como ser de uma outra forma. Eu não quero pastorear uma outra igreja nesse momento, eu não quero assumir uma outra igreja, eu não quero mudar para uma outra igreja. Eu só não consigo pastorear, eu só não consigo cuidar de vocês nesse tempo. Então, durante todo esse período, agora até o final do ano, a gente vai ter um período de transição. E eu queria que vocês me ajudassem nesse período. Me ajudassem passando o máximo de tempo possível comigo, para que eu consiga ficar com vocês o mais perto possível e a maior parte do tempo possível, para que eu saia daqui com ótimas lembranças. E aí a gente consiga passar com muita tranquilidade e fazer essa transição. E eu tenho certeza, o pastor Caleb é uma bênção. A gente indicou eles, outras pessoas indicaram, o bispo aceitou a indicação, vai ser uma bênção. Só queria que a gente pudesse passar esse tempo aqui nos confraternizando, se amando, compartilhando vida e crescendo como a gente sempre fez isso, tá bom? Se eu pegar Covid durante esse tempo, eu não vou ligar, mas eu quero abraçar vocês durante todo esse tempo, tá bom? Feche seus olhos, vamos receber a bênção do Senhor. A tua consolação, o teu amor, que a tua vida esteja em nós, Jesus. Se move em nós e através de nós. Que haja consolo. Que o teu consolo, Deus, seja uma paz que realmente exceda o nosso entendimento, porque a gente não entende muita coisa. Mas que o Senhor esteja com a gente todos os dias da nossa vida. Nós cremos nisso e nos movemos nisso até a sua volta, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.